Fala pessoal, vem chegando, como de costume na nossa live de quarta-feira. Estou aqui, 6 horas, 6h15 por aí, para falar sobre... Hoje vai ser um tema um pouco diferente, a gente não vai resolver as questões do quiz, que inclusive muitos estudantes falaram que estava muito fácil. Então se você não fez o quiz ainda, corre lá nos stories, tenta fazer que de fato estava bem facinho hoje, beleza? A programação nessa semana está rolando de uma forma diferente. Essa semana a gente está falando a semana de estudos intensivos para o Enem, onde cada dia a gente está trazendo um conteúdo, um tema muito forte, muito presente na prova do Enem. Então eu passei muito tempo estudando, quais são os principais temas que caem na prova do Enem, justamente para preparar todos esses conteúdos para você. Então comenta aí se você está acompanhando a semana do Enem, qual tema que você tem mais dificuldade, comenta de onde você está falando também, que daqui a pouco eu vou interagir no chat com vocês. E o quinto tema, vou fazer uma retrospectiva aqui com vocês hoje. E o quinto tema mais cobrado na prova do Enem, vou começar do quinto até o primeiro, é estatística básica. Então, ó, estatística básica. Mas por que, professor, que estatística é um dos temas mais presentes no Enem? Primeiro que lidar com informação, Lidar com informação, você pegar um conjunto de dados e transformar esse dado em informação, é uma disciplina, é um conteúdo que cabe em qualquer profissão. Ou seja, professor, eu vou fazer letras, você vai ter estatística. E devido a isso, ela tem um grande peso na prova do Enem. E essas palavrinhas são fundamentais, que você precisa saber. Média, moda e mediana. Outra importante também que envolve bastante é a parte de gráfico. Interpretação de gráfico, principalmente o gráfico quando dá alguma informação para você. Mas em especial, essa daqui é a que mais aparece. Muitas vezes no Enem ele dá um conjunto de dados e fala para você qual é a média. Tá certo? E eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Quero que vocês respondam no chat também. Qual seria a resposta tanto da média, da moda e da mediana do conjunto de dados que eu vou colocar aqui. Então eu vou escrever aqui para vocês, tá? Deixa eu ver. Certinho. Então a pergunta é, aqui tem 2, 5, 3, 5 e 5. Qual é o valor da média, da moda e da mediana? Coloca aí no chat aí as respostas que eu vou acompanhando aqui vocês. Belezinha? Média, moda e mediana daquele conjunto de dados. Olha só, tem aqui o 2, o 5, o 3, o 5 e o 5. Como que calcula média, moda e mediana? Olha só, já ouvi a primeira resposta falando que a média é 4. Vamos dar uma olhada. Para você fazer a média, você precisa somar todos os elementos, belezinha? Então vem comigo. 2 mais 5 dá 7, 7 mais 3 dá 10, 10 mais 5 dá 15 e 15 mais 5 dá 20. Bom, legal. Mas e aí, professor, eu divido por quanto? Você divide pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então você divide por 5. 20 dividido por 5? Bem fácil. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, moleza. A moda. Deixa eu ver se alguém respondeu aí a moda já, quanto que vale. Moda, já ouvi falar que a mediana é 5 e a moda é 5. Vamos ver? Será que vai dar tudo 5? Vem comigo. A moda é sempre o valor que mais aparece. Uma dica para você lembrar é quando uma coisa está na moda. Vamos supor, você tem uma camiseta que está na moda, todo mundo está usando essa camiseta é a que mais aparece, por isso que ela está na moda, que mais você vê na rua. E observe que o número 5 ele apareceu 3 vezes, certo? Então, o número 5 é a nossa moda. E a mediana, muitos alunos erram, principalmente no quiz, que eu sempre cobro medidas de tendência central. E um detalhe, eu falei que são medidas de tendência central. São medidas que servem para dar um resumo do que está acontecendo ali. Então a moda, a média e a mediana
ela serve para caracterizar, né, uma tendência central desse conjunto de dados. Agora a mediana. Muita gente costuma fazer a mediana só pegando o termo central. Ó. Por exemplo, é o 13. Aliás, o 3. O 3 é o termo mediano. Bom, nesse caso aqui, não. Por que o 3 não é o termo mediano? Porque você tem que colocar em ordem crescente. Ou em decrescente, tanto faz. Beleza? Dá o mesmo resultado. E eu vou organizar aqui primeiro. Ó. Vou fazer de forma crescente. O menor é 2, depois vem 3, e aí vem os 5 aqui que aparecem 3 vezes. Observe que esse termo aqui, ele dividiu a mesma quantidade de elementos para um lado e para o outro. Então eu tenho aqui 2 elementos para cá, 2 elementos para cá, o 5 é o termo mediano. Então a resposta é 5. Mas e aí, professor, e se eu tivesse um termo a mais? Vamos dar um exemplo. Se eu tivesse aqui 6 elementos, aí não tem mais um termo mediano. Vamos supor que eu tenho aqui o número 6 agora. Eu ia fazer a média de 2 termos medianos, ou seja, a média entre 5 e 5, que coincidentemente a média de 5 e 5 é 5 também, porque se eu pegar 5 mais 5 e dividir por 2, 5 mais 5 dá 10, e dividido por 2 dá 5, eu tenho aqui também a mediana como 5. Fechou? Então esse é o tema, o top 5 que mais cai no Enem. Tem um vídeo no YouTube também com um exercício mais completo, inclusive um exercício do Enem, e uma explicação mais detalhada, inclusive sobre média ponderada. Então depois dá uma olhada, eu deixei ali um destaque com todos os vídeos que eu já postei, todos os stories sobre a semana de estudos intensivos no Enem, e lá tem também o link para você ir no YouTube. Ou então você pesquisa pelo meu nome, você vai encontrar lá também. Tem uma playlist chamada Intensivo Enem, beleza? Então tem um conteúdo legal, inclusive tem uma lista de exercícios em PDF que eu deixei o link na descrição. Então vale muito a pena você olhar para se aprofundar nesse tema. Vamos lá, próximo tema. Próximo tema que inclusive houve discussão ontem sobre esse tema, né? É um tema chamado de funções ou função, né? O tema de função ele está muito presente porque a função ela retrata muitas coisas do comportamento do nosso dia a dia ou algum fenômeno da natureza. E existem vários tipos de função. Inclusive eu abri uma caixinha de pergunta, a galera mandou benzão. Falou que existia a função do primeiro grau, do segundo, função exponencial, logarítmica e trigonométrica. E aí eu vou mostrar rapidamente como funciona cada uma, belezinha? Então vem comigo, ó. Nós temos aqui a função do primeiro grau, só que eu não vou escrever o nome dela não, tá? Eu vou fazer meio que um quiz aqui para vocês, rapidinho aqui, pra gente interagir. E aí você vai falar para mim qual gráfico corresponde a essa função. E depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Fechou? Vou apagar aqui, vou colocar primeiro, ó. Primeira função, f de x é igual a 2 elevado a x. Vou colocar g de x é igual a 2x mais 3. Vou fazer mais uma aqui, h de x é igual a log de x. GH I de x é igual, vamos pensar comigo, x ao quadrado menos 5x mais 6. Deixa eu ver qual que está faltando. Primeiro, segundo, exponencial, logaritmo. Não vou falar. E j de x também, que é igual a seno de x. Então nós temos a primeira aqui, segunda, terceira, quarta, quinta. Essa primeira aqui, qual que é o nome dela? Vamos pensar comigo. Essa primeira é uma função exponencial. E olha só que legal. O x ele está aqui no expoente. Então por isso que ela é chamada de exponencial, porque o x está no expoente. Varia muito da posição do x. Em todas elas. Essa função aqui, g de x, é uma função do primeiro grau. Observe que eu não tenho nada aqui. E se eu não tenho nada, é como se eu elevasse a 1. Então é uma função do primeiro grau, muitas vezes chamada também de função afim ou função linear. Ambas são a mesma coisa. Essa daqui não tem nem o que falar, o x está dentro de um log, é uma função logarítmica, né? Essa daqui é uma função, se liga só, do segundo grau, seguindo o mesmo raciocínio da função do primeiro grau, onde o x está elevado a 1. Essa função aqui, o x está ao quadrado. Então, se o x está ao quadrado, é uma função do segundo grau. Se o x está elevado a 2, é do segundo grau. E por fim, eu tenho um seno aqui. E aí, caracteriza uma função trigonométrica. Mas e aí, professor, tem mais funções? Tem mais. Nós temos vários tipos de funções. Ó, vou até colocar uns exemplos aqui para você. Ó. F de x é igual a 1 sobre x, chamada de função quociente, é quando o x está ali embaixo. Tem um comportamento bem legal. Das trigonométricas, a gente tem
O cossenoide, nós temos a função tangente, nós temos a função secante, a cotangente, tem muita coisa aqui também por trás dessa daqui. O grau, ele não vai só até 2, nós temos função do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau. Então tem muita coisa ainda por trás das funções, mas as principais são essas daqui. E aí eu vou esboçar rapidamente o gráfico de cada uma delas. Olha só que louco, só fazendo o estudo do sinal da função. Aí você fala, nossa professor, você vai demorar 2 horas para fazer. Não, vem comigo. Vou fazer essa primeira aqui, essa f de x, ó. Vou fazer aqui um gráfico rapidinho. Essa função, ela é uma função crescente, porque a base é um valor maior que 1, e ela tem essa cara aqui desse comportamento, olha só que legal. Ela passa aqui pelo 1, certinho? Esbocei aqui sem tantos detalhes, sem colocar os valores, mas para você entender o comportamento dessa função. Olha essa função aqui, essa g de x, ó. A função g de x é uma reta. E observe que o coeficiente linear, o coeficiente que não acompanha x é 3, então ele vai passar aqui pelo 3. E essa reta tem o 2 como coeficiente angular. Então essa reta ela vai ser crescente, olha só que legal. Então nós temos uma reta crescente aqui de uma função linear. Próxima, nós temos h de x que é igual a log de x. Olha só que legal, vou ver se vai dar espaço aqui. A função do logaritmo de x, eu costumo mostrar para o aluno, para ele entender legal um fenômeno, né, como funciona a função do logaritmo de x, como se fosse a sua altura em relação ao seu tempo de vida. Uma curiosidade aqui bem legal. Por que acontece? Do 0 a 1 ano, você cresce não sei quantos centímetros. Você cresce uma quantidade absurda. Invejosos vão dizer que eu cresci 1,5 m, né, do 0 a 1 ano, mas eu não cresci 1,5 m, né, porque eu tenho 2 metros e 2 centímetros hoje, que eu cresci tudo isso. Beleza? Mas a gente cresce mais rápido no começo da nossa vida e depois a gente vai diminuindo esse crescimento, mais ou menos assim. E a mesma coisa acontece com o gráfico da função logarítmica. Ele vem aqui bem próximo de 0, desse gráfico aqui, e aí ele cresce cada vez mais devagar. Só que diferente de nós seres humanos, seres vivos, né, que crescemos até um determinado momento, eu parei de crescer, tá? Antes que vocês comecem a brincar comigo. A função logarítmica ela vai continuar crescendo infinitamente. Só que um detalhe, ela começa cada vez mais devagar. Aí ela está crescendo aqui numa velocidade e essa velocidade ela vai acabar caindo aqui, mas ela vai continuar crescendo infinitamente. Fechou? Engraçado que ela é o inverso, né? Você tem uma simetria, se eu quisesse fazer ela aqui, ó. Essa parte é muito linda na matemática, ó. Ela tem uma simetria, posso até fazer um eixo de simetria aqui, ó, com a função exponencial. E aí eu vou falar talvez um pouquinho grego para muita gente. A função exponencial ela é invertível, ela é bijetora, porque ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, né? E isso permite que ela admita uma função inversa. E aí vem a função inversa, que é a função logarítmica. Essa parte é um pouquinho mais técnica aqui, mas é interessante você saber. Bom, e aqui uma função quadrática, a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que muita gente fala, sonha com fórmula de Bhaskara. E essa fórmula de Bhaskara ela serve para encontrar as raízes. Nesse caso aqui, as raízes são 2 e 3. Coloquei de forma aleatória aqui, mas vai ser um gráfico. Deixa eu pegar o padrão aqui, né? Fiz tudo de vermelho, por que eu vou fazer essa daqui de azul, né? Então vamos supor que as raízes são 2 e 3. Ó, 2 e 3 aqui. Esse vai ser um gráfico crescente. Como que eu posso afirmar? Não é nem crescente, né? Ele é côncava para cima, porque vai ter momento que ela cresce e outro momento que ela decresce, né? E aí ela vai ter aqui o 6, que é o meu coeficiente linear. Ah, mas professor, o senhor quer explicar tudo isso numa aula? Né? Eu sei que deve ter gente pensando assim, não quero explicar tudo isso numa aula, é só meio que uma revisão, né? Até porque, como eu disse, tem uma playlist lá no YouTube bem bacana sobre tudo que eu estou falando aqui, com material inclusive, tá certo? Então ela vai passar aqui, belezinha? E vai cruzar dentro das raízes, ela vai passar dentro das raízes e ela vai ser côncava para cima. Fechou? Então esse é o gráfico da função. E quando você encontra as raízes pela fórmula de Bhaskara, são esses dois pontinhos aqui, onde ela vai interceptar o eixo x, o eixo das abscissas. E por fim, uma função trigonométrica, ela é muito legal porque ela tem a questão periódica, né? Essa periódica é algo que se repete, ó. Vai se repetindo sempre, assim, ó, mantendo esse mesmo padrão, inclusive para cá. Então essa, inclusive, é o conceito da função periódica que vem do ciclo trigonométrico. E aí um conceito muito importante para vocês é aprenda o ciclo trigonométrico para se dar bem aqui na parte de função trigonométrica, senão fica muito difícil. E aí, comenta aí, você conhecia todas essas funções?
São muitas funções para você aprender. Exponencial, logarítmica do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. Muito louco, né? Agora vamos lá, ó. Esse tema aqui, que inclusive tem muitos fenômenos no cotidiano, né? Aqui questão de proporcionalidade, a parte do logaritmo do nascimento, essa daqui do Covid, um palpite, hein, ó. Função exponencial, crescimento, coronavírus. Bora estudar, que é um tema quente, hein? Depois você comenta se caiu quando você fizer o Enem ou um concurso que seja, certinho? Então tem muita coisa bacana em funções aqui, tem um mundo, né? Um mundo só nesse conteúdo aqui, que pode cair bastante coisa. E o hashtag 3, um tema muito presente, é um tema de geometria. Olha a nossa revisão rolando aí, hein? Geometria. E a parte de geometria, eu vou resumir em algumas palavras-chave para vocês. Belezinha? E aí você comenta aí qual que é o seu grau de entendimento dessas daqui. A primeira, talvez a mais importante, é a palavra área, né? Então, muita questão cai envolvendo o conceito de área. Depois você tem a parte de perímetro, não tão grande quanto área, mas também é presente, perímetro. E, vindo da palavra área, vem a parte de volume, que envolve inclusive a parte de geometria espacial. E, por fim, nós temos a trigonometria. Também tem um vídeo muito bacana lá no YouTube, tem um vídeo para cada tema. Acessa lá para se aprofundar nesses temas. Fechou? E geometria eu resumo esses 4 aqui como os principais temas, né? Geralmente as perguntas caem assim, qual que é a área, qual que é o volume, qual que é o perímetro, e aí também muitos temas envolvendo a questão de trigonometria, que vem desde o teorema de Pitágoras até o tal do seno, cosseno e tangente, que eu costumo chamar uma dica. Anota essa dica aí, pega o caderninho se você não pegou. Quando eu falo de trigonometria, tem uma palavrinha que não dá para esquecer, ó, socatoa. Socatoa. Por que socatoa, professor? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Eu, particularmente, por ser professor, eu acho que eu vejo muito mais do que muitos alunos, talvez mais do que quase todos os alunos, o professor de matemática, eu acabei já lembrando todas as relações. Mas, vem comigo, o S vem de seno, O de cateto oposto, H de hipotenusa. Então você já sabe, quando você escrever socatoa, você já tem aqui, ó, S de seno, O de oposto, H de hipotenusa. Ou você vem aqui, C de cosseno, A de adjacente, H de hipotenusa. E aí você tira o cosseno também. E T de tangente, O de oposto, A de adjacente. Ou seja, tangente é o cateto oposto por adjacente. Então só resumindo que eu falei muito rápido. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e tangente, que é a Coca-Cola, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então é bem legal você saber tudo isso daqui na ponta da língua. E é só lembrar da palavra socatoa. Se ficar muito difícil, vem só o H, KH, toa. Aí você fala 3, 4 vezes, escreve, faz um mantra aí, depois não sai da sua cabeça, certamente você já vai saber. E quando a gente fala, ó, mudando um pouco de assunto, não entrando a fundo na questão de trigonometria, quando a gente fala de área, a gente tem muitas expressões que calculam, né, a área de determinadas figuras. Nós temos, por exemplo, a figura de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo, de um trapézio, de um paralelogramo, fazer um paralelogramo aqui, de um círculo. Não se fala área de circunferência, fala área de círculo. E você, estudante, tem que estar com todas essas expressões, todas essas fórmulas na ponta da língua. Infelizmente, em geometria, você precisa ter uma bagagem. Essa bagagem você precisa ter conhecimento de causa. Às vezes você pode até demonstrar uma coisa ou outra, mas na maioria das vezes, essas mais simples, você precisa estar na sua cachola. E a área de um quadrado? Um quadrado de lado L, certo? Se um quadrado tem lado L, a área é L ao quadrado. Moleza. Se eu tenho um retângulo aqui, base e altura, base B e altura H, a área vai ser base vezes altura. Bem simples. Fechou? Agora um triângulo. Fato curioso, olha só. Vou colocar aqui uma altura desse triângulo, né, ó. Uma altura H e uma base B também, ó. Um triângulo é a metade de um retângulo, olha só. E aí você vai fazer a mesma fórmula da área do retângulo e vai dividir por 2. Então vai ficar base vezes altura sobre 2. Legal, hein, professor?
nós temos aqui a fórmula da área do triângulo. E do trapézio? Do trapézio você tem uma base maior, que é B maiúsculo, uma base menor, que é B minúsculo. Você vai fazer a média das bases, e a gente já aprendeu a calcular a média ainda hoje aqui, hein? Depois você pega essa live gravada, que aí você assiste como faz média. A média das bases, que é Bzão mais Bzinho sobre 2, tudo isso vezes, vou tirar o círculo aqui, vezes a altura que eu vou chamar aqui de H também, a altura H. Fechou? Então essa daqui é a fórmula do trapézio. Aqui nós temos o paralelogramo. Para fazer o paralelogramo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma base e uma altura. Nós temos uma altura H e uma base B. E a área é a mesma coisa da área do retângulo, que é base vezes altura. Só que um detalhe importante aqui no paralelogramo. Às vezes ele não dá altura, ele dá o valor desse lado aqui, ó. E aí você fala, como é que eu faço? Aí você vai ter que fazer uma relação trigonométrica, seno, cosseno ou tangente. Fechou? E no círculo que eu tinha apagado, esse daqui é bem simples. Como que você faz ele? Você faz π vezes r, que é o valor do raio, que é a distância que vai do centro até uma extremidade da circunferência, ao quadrado. E aí você acha o valor da área desse círculo. Fechou? Então, assim, bem simples essas fórmulas aqui, você precisa ter na ponta da língua. Inclusive, todas elas têm uma demonstração prática. É muito legal. E aí eu tenho dois convites para vocês. Um, que é um vídeo lá no canal do YouTube que eu tenho sobre o Tangram, onde eu demonstro todas elas, certo? Através do Tangram. Então é um vídeo muito bacana, tá certo? Dá uma caçada lá no YouTube, vai na playlist lá de Ensino Fundamental, que é conteúdo do Ensino Fundamental, e assiste lá. Outro convite também é através do meu curso, que inclusive vou falar com ele daqui a pouquinho com vocês, tá certo? Que também tem um conjunto de aulas lá onde eu demonstro, eu mostro o porquê dessas fórmulas, que é muito importante, não só decorar. Belezinha? Então, essas fórmulas aqui são bem tops. E no vídeo lá no YouTube que eu postei da semana de estudos intensivos, também tem todas essas fórmulas lá. Agora um detalhe, quando a gente vai falar de perímetro, eu não trabalho com nenhuma fórmula de perímetro, a não ser o perímetro da circunferência, que é 2πr, a não ser o perímetro da circunferência. Fora isso, quando ele pede perímetro, você vai ter que usar uma relação trigonométrica, um cálculo lá para achar. Não tem fórmula exata. Ah, mas o quadrado é 4L, o retângulo é B, mas só dá trabalho para você. Você decorar outras fórmulas de perímetro, só dá trabalho. Pega todos os lados, soma e já está resolvido o seu problema. Nunca precisei decorar a fórmula de perímetro. Belezinha? Agora, ó, mais uma aqui. Volume. Essa parte do volume é muito importante que você tenha uma boa base quando você aprende a falar sobre área, certinho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Faz tempo que eu não olho aqui o chat, tá tudo ok. É importante que você precisa uma boa base de área, porque você tem dois tipos de sólidos, né? Na verdade você tem mais de dois, né? Você tem o prisma, você tem o cilindro, que vai ser a mesma expressão do prisma, e aí você tem o cone, e você tem também a pirâmide. E quando você vai calcular o volume dessas figuras, as fórmulas se parecem muito. Por exemplo, de um prisma, área da base vezes altura. De um cilindro, área da base vezes altura. Ou seja, você faz o valor da área da base e multiplica pela altura. E do cone? Agora, aí é que está. Área da base vezes altura sobre 3. E da pirâmide? Área da base vezes altura sobre 3. Elas são bem parecidas. Eu costumo dizer de uma maneira simples, anota essa dica aí, que quando tiver ponta, se tem ponta, significa que, pensa comigo, se tem ponta, você vai fazer a área da base vezes a altura dividido por 3. Você divide por 3. E aí fica fácil, fica mamão, aí esse conteúdo vem bem fácil pra gente. Belezinha? Então, ó, vamos dar um tempo aqui em geometria, vamos pro nosso top 3, né? Que inclusive é um tema que eu postei hoje, bem bacana. Deixa eu ver, já falei sobre estatística, função, geometria. Beleza, é o nosso top 2, é o segundo tema que mais cai no Enem. E vamos ver se vocês adivinham, hein? Segundo tema que mais cai no Enem. O segundo tema que mais cai no Enem é porcentagem. Olha só, porcentagem
é um tema que está presente em tudo. Tanto para você transmitir informação, olha só, você está lidando, por exemplo, com notícias, que aumentou o percentual, por exemplo, de infectados com coronavírus, ou então que aumentou a taxa Selic. Em economia, a taxa Selic aumentou. O que isso significa? O que isso impacta na gente? E a taxa Selic, a porcentagem de aumento, tudo isso é dado em porcentagem. Então está muito presente no nosso cotidiano. E o Enem, pensando em analisar o que você vai usar na sua vida, deixa como porcentagem um dos temas mais importantes na prova. E eu coloquei aqui como segundo lugar. E porcentagem, muita gente talvez nunca parou para perceber que a gente está falando por 100, né? Então é uma relação por 100. E o símbolo dela, inclusive, que é porcentagem, é um número sobre outro. Então, nesse caso, eu estou pegando o número e fazendo a relação por 100. Como eu digo, por exemplo, em 20%. Quando eu falo 20%, é a mesma coisa que escrever 20 sobre 100, que é a mesma coisa que escrever 2 sobre 10, que é a mesma coisa que escrever 0,20, que é a mesma coisa que escrever 0,2. Tudo isso daqui é a mesma coisa e é muito importante que você, estudante, saiba que tudo isso é a mesma coisa, porque se você estiver numa prova de alternativa e você vê uma dessas notações e falar, não, eu só conheço essa, às vezes você sabe a questão e vai se dar mal por causa disso. Fechou? E hoje eu fiz um vídeo, eu vou reproduzir rapidamente ele aqui com você, que era três formas de calcular porcentagem. E se liga só, as 3 formas de calcular porcentagem, cada gente se apega a uma delas, muitos alunos comentaram quais que utilizam, são as seguintes. Deve ter mais fórmulas, inclusive o cálculo mental é uma delas, que os estudantes comentaram. Mas eu vou mostrar as 3 principais aqui. Vamos supor que a gente vai tirar 20% de 300. Alguns já vão falar, 10% é 30, 20% é 60, legal, professor, a resposta é 60. Show de bola. Mas vamos supor que a gente não sabe a resposta aqui e a gente vai calcular, né? Vai aprender a resolver. Inclusive tem muitos estudantes que sabem fazer mentalmente, sabem a resposta, sabem qual que vai dar, mas aí fica na dúvida, fala assim, ixi, eu vou fazer a conta aqui para ter certeza, né? E também isso é super válido, mas às vezes é importante a gente confiar no nosso cálculo mental. Então vamos lá, o primeiro que eu vou fazer aqui com vocês, o primeiro método é usando fração. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 20%, eu vou escrever 20 sobre 100 e vou fazer esse D transformar numa multiplicação. Rola a hashtag aí, escreve aí, porcentagem é multiplicação. Então vai ficar 20% D vezes 300. Como é multiplicação, é como se eu tivesse 1 aqui. Eu posso simplificar, ficando só 20 vezes 3, que vai dar um total de 60. Então o primeiro jeito é você transformar em notação centesimal, quando você coloca na base 100, né, você resolve esse exercício. Segundo jeito de você resolver é você transformar na notação decimal e fazer a multiplicação, que é 0,20 vezes 300. E aí você faz a multiplicação armando ela, né? Vou até fazer aqui para você, 300 vezes 0,20, que vai ficar, aqui vai ficar 0, eu vou facilitar, vou fazer vezes 0,2, para facilitar a nossa vida. Então vai ficar 2 vezes 0, 0, 0, 0, 0, 2 vezes 3 vai dar 6, certo? Deixa eu ver aqui. Sinalzinho de mais para ocupar espaço, 0 vezes 0, 0, 0, 0, 0, né? Deixa eu ver aqui, 2 vezes 0, 0, eu fiz um 0 a mais aqui, Aí não vai bater com a resposta. Aqui vai dar 6. Fechou? Então vai ficar 0, 0, 6, 0. Isso daqui também não tem. Só que observe, eu tenho uma casa pós-vírgula, né? Que é essa casa aqui decimal. Então vai ficar aqui 60. Então a resposta é 60. Você pode transformar ela em decimal e fazer a multiplicação. Essa daqui é boa para quando a gente trabalha com aumentos e decréscimos. Por exemplo, se você quer aumentar 20% de um produto, você não precisa fazer uma regra de 3. Né? Você já faz 1,2 vezes o produto que é 300. Um exemplo. E aqui vai ficar 3 vezes 1,2, vai ficar 3,6, vai ficar 360, que aí ele já dá o valor aumentado. Ou se você quer fazer um desconto, aí você subtrai. Você quer fazer um desconto de 20%. Então vai ser, ao invés de eu multiplicar por 0,20 para calcular o valor, depois subtrair, eu pego 1 e subtraio 0,20, ficando 0,8 vezes 300. E aqui 8 vezes 3 vai dar
Um desconto de 20% vai dar 24, vai ficar 240, certo? Então, ó, se você tem um aumento de 20%, multiplica por 1,2. Se você tem um desconto de 20%, multiplica por 0,8, sempre diminuindo esse 0,20, que é o do 20%. Então, uma dica bem legal aí para a gente resolver. Belezinha? E por fim, o último, que a galera gosta mais, que é utilizando a regra de 3. A regra de 3 é mais ou menos assim. Eu quero calcular 20% de 300. Você sempre faz 100%, que é o total, equivale aos 300. Então eu quero saber 20% quanto que vai equivaler, que no caso é meu x. Não precisa disso, porque quando você faz porcentagem você sabe que elas são diretamente proporcionais, mas é um conceito bem interessante. Ó. Quanto mais porcentagem, mais valor. Então aí eu mostro que elas são diretamente proporcionais. E aí eu multiplico o cruzado. Que vai ficar como? Ó, 100 vezes x vai ficar 100x. E 20 vezes 300. 2 vezes 3 vai ficar 6. E vem com 3 zeros aqui. 1, 2, 3. Fechou? Então aqui fica x é igual a 6.000 dividido por 100. Aqui simplifica, simplifica, que vai dar o mesmo 60 que bateu em todas elas. Então porcentagem é um dos principais temas da prova do Enem, que inclusive envolve juros simples, juros compostos, que envolve interpretação de gráficos, crescimento, decrescimento, tudo envolve porcentagem. Então é um dos temas que você precisa saber muito em provas e vestibulares.